Então, como o sim ele é sempre tão condicionado a nós termos que fazer um monte de coisas para poder conseguir ele, quando é na fase adulta, o sim é tão almejado e tão desejado que quando nós recebemos o oposto dele, nós nos frustramos. E esse é um momento muito difícil para nós encararmos. E muitas pessoas têm dificuldade, então, de saber lidar com esses dois elementos. E é por isso que eu estou dizendo para vocês que quando eu recebo um não, eu preciso agora buscar tornar esse não um sim. E como é que eu posso então fazer isso? Como é que eu posso fazer com que um não ele possa parecer um sim para mim? Não é que eu vou encapar o não de uma realidade fingida de um sim. Não, é tornar esse não, esse efeito negativo, esse polo negativo, em um polo positivo para mim. Quando eu acho que eu posso dar um exemplo para vocês da minha própria vida, e é o que eu sempre trago aqui para vocês, exemplos da minha vida, porque o que me motivou esse canal exatamente é contar um pouquinho sobre as minhas experiências, como é que eu superei muitas coisas nesse processo também de sim e não. E olha, eu digo para vocês, eu tive tanto não que quase o sim eu não consegui alcançar, porque eu passei por tantos pesos do não, tantas punições do não, que acabei ficando tão distante desse sim, achando que ele era inalcançável para mim. Talvez você pode ter passado também por essa mesma experiência durante a sua vida, em que foi tão pesado o não foi tão pesado, que acabou sim ser algo almejado, mas também algo inalcançável. E isso não pode acontecer com você. O sim, ele é muito importante para nós. Mas antes eu preciso lidar, não é com sim. Eu preciso aprender primeiro a lidar com o não. O não, então, está ali todo o meu dia a dia. Eu posso receber não do meu chefe por um aumento, eu posso receber não de um namoro, por exemplo, que eu queria namorar, eu posso receber um não de um pedido em casamento, eu posso receber um não de um investimento, eu posso receber até um não de mim próprio, quando eu quero uma coisa e digo não vou fazer. Olha como funciona esses nãos. Esse não é um exercício que nós estamos fazendo durante toda a nossa vida e muitas vezes nós dizemos não pra gente. Esse é um ponto que eu posso separar mais para um outro vídeo, para falar como é que nós trabalhamos esse não na nossa vida, que nos corta muitas oportunidades. Mas voltando então à questão então dessa relação do não e o sim, em que como é que eu posso transformar esse não em um sim. Toda vez que você receber um não, ele tem uma carga simbólica muito pesada. E o que é o simbolismo? É uma coisa que fica no lugar do outro para representar. O não parece estar sempre ser o produto simbólico da derrota. Então ele fica no lugar da derrota para representar. Então, não é que é o não que vem na minha mente quando eu recebo o não, mas a palavra derrota que vai aparecer na minha mente. Incapacidade, eu sou incapaz de conseguir algo, almejar algo, eu sou incapaz de que alguém possa ter um sentimento por mim, eu sou incapaz de conseguir um investimento, de conseguir planejar minha vida, de conseguir organizar as coisas que eu queria, de estudar, alcançar uma universidade, ou então de ter amigos. Então tem muitas questões que podem relacionar a esse peso simbólico do não. Para eu transformar esse não em si, eu preciso entender que esse não, ele pode ser um não de oportunidades. E isso é muito importante e por isso eu quero falar para vocês a minha experiência. Quando antes de entrar na faculdade, eu até falei para vocês essa história em um outro vídeo, mas eu quero relembrar vocês isso aqui que é bem importante. Quando eu antes de entrar na faculdade, eu estava então ainda meio confuso quando decidi estudar para a faculdade, porque as condições, minha condição financeira estava muito difícil para conseguir sobreviver. E muitas vezes eu queria ajudar minha mãe, então era difícil para mim tomar uma decisão pensando só em mim, e eu tendo minha mãe que precisava também de mim para a gente sobreviver. Então, nesse sentido, quando foi o processo de eu me preparar para o vestibular na universidade, eu pensei em buscar um emprego para trabalhar de novo. Só que eu estava colocando em risco algo muito importante para mim. O risco era de eu não ter seguido esse meu rumo da minha vida hoje
e sei lá para onde que eu estava se eu tivesse feito aquilo que eu vou dizer para vocês. Então, antes de entrar na faculdade, eu fiquei indeciso. Então, eu coloquei currículo em alguns lugares. E eu fui chamado, junto com um amigo meu, para trabalhar não para trabalhar, mas para uma entrevista em um hotel. Meu amigo e eu fomos juntos lá e passamos pela entrevista. Era um hotel importante da minha cidade, poderia ser uma oportunidade de eu pegar um emprego que eu pudesse ganhar mais e tudo, mas com o processo, porque lá eles diziam que a gente podia progredir. Mas eu ia começar com serviços gerais, eu ia ficar limpando a frente do hotel, não tinha estudo, gente, então eu tinha que fazer era isso, limpando a frente do hotel, mas eu sabia inglês, e isso interessou eles. Eu tinha um ponto positivo, e por isso me admitiram que, caso precisasse mais para frente, eu estaria ajudando, ou talvez nem me colocasse em lugar nenhum, porque eu não tinha estudo, mas talvez quando precisasse de um tradutor no momentinho certo, eles me chamavam para poder ajudar, aquela coisa toda. Então, era nesse sentido que eu tinha uma oportunidade de emprego. E quando passei pela entrevista, então, meu amigo ele não foi admitido. E eu passei. Me deram uma carta de aceite, eu tinha que voltar para entregar os documentos e voltei para casa pensando sobre isso. Olha, eu ganhei um sim. E para mim foi muito interessante isso. Por quê? Nesse dia eu tinha que decidir agora. Se eu fosse trabalhar, provavelmente eu não ia conseguir entrar na faculdade. E eu acabei dando um não para mim. E quando eu dei um não, foi quando eu disse, eu não quero voltar a trabalhar agora, eu preciso realmente focar na faculdade, eu acreditava que eu podia passar, então era esse o rumo, e foi esse o rumo que eu havia decidido na minha vida já antes, então já era esse o rumo. Então não tinha nada que ficar pensando em outras coisas, apesar dos meus medos. Então eu disse não para mim. Foi um não positivo. Foi um não muito importante para mim. Mas, mais interessante ainda, é que durante o processo que eu estava procurando emprego, estudando para o vestibular, pensando em voltar a trabalhar, eu fui chamado num outro hotel também. E naquele hotel foi só um processo de avaliação, éramos em torno de uns 20 candidatos também que estavam ali dentro de uma sala. E quando chegou no final, eu foi negado, né? Não fui aprovado. Aquilo foi duro para mim, assim me senti incapaz. Naquele momento, eu ainda tinha muita dificuldade de compreender como é que eu encarava as coisas. E me sentindo incapaz. Aquele não, para mim, foi um não de derrota. Mas foi um não que, se eu parar para pensar hoje, se eu ponderar hoje sobre esse não, ele era um não positivo. Porque se eu tivesse entrado naquele hotel para trabalhar tanto como no outro, hoje eu não estaria numa vida um pouco mais tranquila e fazendo as coisas que eu gosto. Entende como funciona então? Então, agora eu quero que você possa repensar sobre os seus nãos da sua vida e sobre os seus sims da sua vida. E parar para pensar, quando foi que você deu um sim na sua vida que não foi legal? Aquele relacionamento que você disse sim para aceitar e acabou tendo um relacionamento frustrado e acabou não durando o relacionamento que você almejou tanta coisa naquele relacionamento? Ou o não que você deu para você, que poderia ter dado grandes oportunidades para você poderia ter feito isso quando eu fiz aquele não e disse eu quero sim para a faculdade e não para aquele trabalho. E foi nesse processo que o meu sim foi muito importante e o meu não foi muito importante. Então saber lidar com sim e não é um processo de equilíbrio. Você precisa equilibrar os dois. Nenhum pode estar acima do outro, mas os dois têm que estar ao mesmo nível. Quando eles estiverem ao mesmo nível, você vai saber lidar então com o não e o sim. Saber discernir o que é um sim positivo e um sim negativo e saber discernir o que é um não positivo e um não negativo. Por isso que eu digo que nesse mundo tudo é relativo. O não já não é só não. E o sim também não é só sim. Porque muitas vezes o sim pode nos levar para algum lugar que não era para a gente ter ido. E muitas vezes o não pode nos levar para algum lugar que não era para a gente ter ido. Então saber lidar, saber distinguir esses dois é muito importante. Para que eu possa compreender esse não e esse sim, eu preciso sentar para ponderar um pouquinho. Quais são as possibilidades que aquele não que eu recebi vão me dar de efeito negativo? Eu não vou estar trabalhando porque eu não vou ter dinheiro para trabalhar. Foi um processo talvez de perda de uma oportunidade para poder pagar suas contas e viver sua vida. Mas
Para pensar, se você tivesse se mantido ali, naquele não, e se frustrado com aquele não, quem sabe aquele não era um sim, e você, quando olhou, conseguiu um outro emprego que era até muito melhor do que aquele lá. Eu já vi muitos amigos meus que ficaram nesse processo de confusão nesse entendimento do sim ou não. E muitas vezes eu tenho que ajudar eles a entender quando que eles estão dizendo sim para si positivo e um sim negativo, e quando que eles estão dizendo um sim positivo ou um não negativo e um não negativo. Difícil até a gente confundir na hora de falando todo sim e não, né? Mas eu acredito que vocês já estão começando a compreender um pouquinho como funciona e como podemos saber lidar com ele. Quais são as coisas e benefícios que o não pode me dar e, ao mesmo tempo, quais são os benefícios que o não positivo ou não negativo pode me dar. E quais são as coisas positivas ou negativas que o sim pode me dar nesse processo da minha vida. Então, você está sempre, todo dia, com os dois. E se você começar a dar mais atenção para esse não e fazer com que ele pese simbolicamente para você no sentido negativo, é muito complicado no futuro, quando você tiver que tomar decisões e tudo, sabendo que sempre o não está ali muito pesado em você. Provavelmente você vai ficar dizendo não, e não, e não, e não, quando as coisas você precisa tomar decisões. Quando nós usamos muito não na nossa vida, começamos a decidir coisas muito negativas. E quando nós damos muito sim pra gente, você começa agora a se libertar e entender que o caminho é para frente. E que seja sim ou não, eles podem ser positivos e negativos na nossa vida, dependendo muito de como está o meu contexto. Então, talvez, agora você já parou para pensar um pouquinho que o sim pode ter sido não muito agradável para você quando você disse esse sim para você em determinadas situações. Ou, talvez agora você já pode perceber também que o não, ele pode ter sido uma grande oportunidade que você teve. Quando eu recebi aquele não daquele hotel, porque eu ainda estava não entendendo como funcionava isso na minha vida, provavelmente eu nem estaria aqui nesse canal conversando com você sobre essas questões. Eu estaria carregando nas minhas costas o peso do não constantemente e compreendendo ele sempre como um efeito negativo. Agora não. Agora você compreende que realmente sim e não são relativos, depende da condição em que você está, e sempre pondere, quando você receber um não na sua vida, o que esse não tem de grande importância para mim? E quais são as coisas boas que ele vai me trazer ou as coisas ruins que ele vai me trazer? Para que eu possa aprender nesse processo, no futuro, quando tomar decisões, esse sim e não possam ser garantidamente o processo de desenvolvimento, de experiência e de oportunidade. Na verdade, nada na nossa vida deve ser algo negativo. O que deve ser na nossa vida, na verdade, é as experiências. Quando você passa uma experiência de sim, que você passa uma experiência de não, tudo isso ajuda no nosso progresso. Quando nós sabemos lidar com ele, a vida se torna muito mais tranquila, muito melhor, e você vai entender que o mundo é cheio de não. E o mundo é repleto de sim. Ele está completo, você está nadando nesses dois muito tempo, durante toda a sua vida. Esse não e sim vai estar ali. E você vai passar por esse processo de sim e não até o último dia da sua vida. A morte, ela também é um processo de sim e não. Então, e a vida também é um processo de sim e não. Quando você decide que vai viver a vida, você vai. Nós planejamos, nós pensamos a vida dessa forma. O sim e o não pode ser muito positivo. E se eu estiver presente ou ausente, que eu possa ajudar as pessoas à minha volta possam conseguir um belo sim na sua vida e um belo não também na sua vida. Que todos os dois possam estar então te ajudando a progredir nesse progresso eterno que é esse mundo que tem muitos desafios, nós sabemos disso. Que, meus queridos, eu espero que vocês tenham entendido essa questão do sim ou não. Eu espero que tenha ajudado vocês nisso e que a gente possa, então, saber lidar com ele e superar os nossos desafios aí. Quando nós recebemos um sim ou um não na nossa vida, não interessa. O que interessa é como que eu encaro esses dois elementos na nossa vida. Um grande abraço para vocês. A gente se vê no nosso próximo encontro aqui no nosso canal Supera Talk. Falou!